Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que eu vos falo mais uma vez, o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. O Senhor nos deu mais uma palavra no dia de hoje, no livro de Oséias, capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 15, que vai nos dizer assim: Efraim será para assolação no dia do castigo, entre as tribos de Israel. Manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que transpassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim a Assíria e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei, não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Glória a Deus. Quando o Senhor fala de Efraim e de Judá, como já falei em outros vídeos e áudios, ele está se referindo ao seu povo, porque fazia parte das 12 tribos, Efraim e Judá. E o Senhor está falando de castigo, assolação sobre o seu povo, aqueles que estão em rebeldia à sua palavra. Ele diz que o seu povo, Judá, o seu povo, a maioria da sua igreja aqui também nesta terra, são como os que transpassam os limites. Ele disse: então, por causa disso, eu derramarei, pois, o meu furor sobre eles como a água. Então, o povo que se diz povo de Deus tem transpassado os limites, quebrado os mandamentos, desobedecido a palavra do Senhor, tem feito o que quer, mas menos a vontade de Deus não tem feito. E sobre esses que são rebelde à palavra do Senhor, o Senhor disse que derramará o seu furor como a água sobre eles. Ele disse no versículo 11: Efraim está oprimido e quebrantado no juízo. Por quê? Porque quis andar após a vaidade. Então, aqueles que andam na vaidade, que quis andar na vaidade mesmo sabendo que é errado, esses vão ficar quebrantados e oprimidos, ou seja, tristes, oprimidos, cabisbaixos, porque o salário do pecado é a morte, e primeiramente a morte espiritual e depois física. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então escolhe, pois, a vida para que viva e tenha vida em abundância. Como que escolhemos a vida? Obedecendo a palavra do Senhor. O Senhor disse: se alguém diz que me ama e não obedece os meus mandamentos, é mentiroso e é mentirosa. Glória a Deus. O Senhor segue falando mais: portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Então, se eu estou dizendo para o seu povo
Para aqueles que são rebeldes, será como a traça e como a podridão. Infelizmente, o Senhor mesmo é quem vai destruir. E Ele não vai mandar o inimigo. Talvez não mande o seu anjo, mas Ele mesmo irá destruir, como diz na sua palavra, os rebeldes da face desta terra, se não se arrependerem. Mas enquanto a vida, enquanto estiverem vivos e vivas podem se arrepender e mudar de vida, e o Senhor terá misericórdia. Glória a Deus. E diz que quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá viu a sua chaga. Subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jareb, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. E quando o Senhor ferir a muitos que estão dentro da casa do Senhor, brincando sem temor nenhum a Deus, eles vão pedir ajuda ao seu próximo, ao rei, ao prefeito, ao governador, vão pedir ajuda ao vereador, ao vizinho, mas não vão pedir a Deus, e essas pessoas não poderão fazer nada por eles. Eles não poderão ajudar, nem sarar a sua chaga, como a palavra diz. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e me embora, arrebatarei e não haverá quem livre. O Senhor diz que vai ser como leão para os rebeldes. E essa palavra aqui é para Judá, e Efraim é para crente. Não é para pessoas que não é crente, mas é para quem é crente e é rebelde. O Senhor está falando: eu vou ser como leão. Aleluia. E como um leãozinho, como a traça que destrói, eu destruirei, eu despedaçarei e irei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Glória a Deus. O Senhor disse que Ele irá fazer, e da mão dele ninguém escapa. Agindo Deus, quem impedirá? Meteoros como chama de fogo, não adianta se esconder, porque Ele está vendo tudo. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles, glória a Deus, angustiados de madrugada, me buscaram. Então o Senhor diz que esse castigo, essa penalidade que Ele vai dar sobre o seu povo, é até que eles reconheçam que são culpados e busquem a face dele, principalmente de madrugada, quando eles estiverem angustiados por causa da dor e por causa da ferida que o Senhor fará neles. De madrugada eles buscarão ao Senhor, e se arrependerem de coração, o Senhor terá misericórdia e salvará. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe.